Olá, boa tarde. Eu sou o professor Rafael, professor de História, e essa aula aqui está sendo destinada para o pessoal do nono ano, né? Era uma aula que eu queria dar para vocês, que eu já estava planejando dar para vocês, só que infelizmente nós tivemos que suspender as aulas, né? E aí aconteceu tudo o que aconteceu, e agora eu estou tentando retomar o conteúdo, né? O conteúdo com vocês. E eu achei até que ficou melhor desse jeito. Se a gente voltasse para a escola e eu pudesse dar esse slide para vocês, não vou dar mais, né, porque eu estou dando aqui. Mas na época, nossa, seria muito melhor, né, do que eu havia planejado mesmo, certo? O nosso tema é a Primeira Guerra Mundial. É um tema que eu amo, é um tema assim que eu gosto muito de estudar, de falar sobre. Inclusive eu tenho que até tomar cuidado, né, para não me empolgar muito, porque às vezes eu falo de assuntos que não seria necessário, sabe? E aí é uma discussão que não seria necessária para vocês para o nono ano, tá? Primeira Guerra Mundial, conhecido como a Grande Guerra. Isso é óbvio, né? Porque na época que ela existia, não tinha Segunda Guerra Mundial, então ela não era considerada a primeira. Era só chamada de a Grande Guerra, certo? E antes, peraí, antes, para a gente entender o porquê que essa guerra acontece, a gente tem que estudar o que estava acontecendo na Europa naquele momento, né? E o que estava acontecendo era a Belle Époque, que é o período de 1871 a 1914, que é o ano que começa a guerra, tá? Ó, a Belle Époque é depois da Guerra Franco-Prussiana em 1871, foi quando o pessoal, esse pessoal mais rico, né, os burgueses, eles chegaram no auge, no máximo do seu dinheiro e da sua prosperidade. E aqui, por isso que eu coloquei esses quadros, ó, do pessoalzinho tudo bem vestido, pegando o Uber da época, comprando um monte de presente, pessoal, ó, de cartola, andando naquele centro. Aqui a gente vê um centro de uma cidade movimentado, mais limpo, né? Não tem nenhuma sujeira, não tem nada. Então era uma época. Aqui a gente pode ver também, né, que a qualidade deixasse, né? O pessoal tudo bem vestido, num centro limpo, num centro colorido. Então esse pessoal estava vivendo o seu auge de prosperidade, né, nesse período, 1871 a 1914, só que ignorando algumas tensões, né, alguns problemas que estavam acontecendo na Europa. É igual eu sempre falo para elucidar, é assim, sabe quando você está na sala de aula, aí tem um grupinho que você não gosta, só que pro bem da sala, você não vai ficar brigando com esse grupinho, vai ficar um aqui e um ali. Só que rola aquela tensão no ar, sabe? Fica aquele clima, só que finge que tá tudo bem. Era o que estava acontecendo na Europa, tá? A propaganda é isso daqui, é chamado de Art Nouveau. Era uma propaganda colorida, era uma propaganda clara, a gente pode ver sempre florida, mulheres brancas, né? Pose de pureza. Então eles estavam vendo um mundo que não era o mundo que realmente estava acontecendo. Como eu até coloquei aqui, parece quando a gente está apaixonado pela pessoa e não percebe que ela só está iludindo a gente. Né? Que tipo assim, ela não é isso daqui, ela não é desse jeito, ela não é bonita desse jeito, ela nem é tão legal desse jeito, né? Só que a gente está sendo iludido. Era o que estava acontecendo naquela época, certo? E agora a gente vai precisar falar das tensões. A gente falou que o pessoal estava vendo aquele mundinho deles, mas quais eram as tensões? O que estava acontecendo assim que o pessoal não estava se gostando? Primeira coisa, a Guerra Franco-Prussiana, onde a França perde uma parte importante do seu território. Ela perde uma região da Alsácia-Lorena, que é uma região de carvão. Gasolina hoje, né, é uma coisa super importante. Nessa época era carvão. Quem tivesse carvão era mais rico, quem tivesse carvão tinha um monte de outras possibilidades. Quando a França perde isso para a Alemanha, né? E foi assim, foi numa derrota vergonhosa para a França. Tanto é que eles chegaram, a Alemanha chega no Palácio de Versalhes, que é um símbolo da França, né, um símbolo de poder, e dentro do Palácio de Versalhes declara a vitória e que a unificação da Alemanha, o nascimento do país da Alemanha, e fica com esse território. Isso gera aquele sentimento de vingança, né? De ressentimento, assim, tipo, eu perdi, mas, né, eu não quero deixar isso barato. E aí teve aquilo que a gente falou, né, do imperialismo, a Conferência de Berlim, 1884-1885, onde dividiu a África, né? Eles se achavam no direito de fazer isso, dividir a África, e teve países que não gostou dos territórios que ficou, se sentiu injustiçado e não estava achando aquilo bacana, certo? E aí começou a criar uma tensão. E por fim, em 1911, por conta do ressentimento que tem entre a França e a Alemanha, né, por causa dessa guerra que eu falei para vocês, teve
quase uma guerra por conta do Marrocos, onde a França falou, não, tudo bem, isso aqui eu vou deixar a Alemanha ganhar de novo essa questão. E aí a coisa ficou mais séria ainda, porque os franceses se sentiram derrotados mais uma vez, tá bom? E começou o movimento da paz armada, que é o que? Eles já entendiam que uma guerra iria acontecer. Tira os burgueses que estavam lá vivendo aquele mundo da fantasia, os políticos, os militares, os donos da indústria de armamento já estavam sabendo que uma guerra ia acontecer por conta dessas tensões. Então estava todo mundo em paz, ninguém estava em guerra, só que eles começaram a construir armas mais potentes, começou a recrutar as pessoas obrigatoriamente para o exército. E enquanto estava todo mundo em paz, todo mundo começa a se armar. Pensa, você tá lá com o seu vizinho, alguma coisa assim, de repente você vê o seu vizinho começa a se armar, começa a ter arma, começa a ter aquilo, começa a ter exército. Pra quê, né? Pra que ele vai ter aquilo? E você que não é trouxa também vai fazer o seu. Então, uma paz armada. Tava todo mundo armado até os dentes, só que todo mundo ainda na paz, né? E com essas coisas se acirrando, depois daquela guerra que teve entre a Alemanha, né, que a gente chama de Império Alemão nessa época, e a França, os países começam a tomar, tem que tomar uma decisão. A Europa começa a se dividir sobre quais partidos eles vão tomar, né? Se é o da Alemanha e se é o da França. Então a gente começa a ter na Europa dois blocos, que é a Tríplice Aliança e a Tríplice Entende. A Tríplice Aliança formada pelo Império Alemão, liderado pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália. E a Tríplice Entende a Rússia, né, o Império da Rússia, a França e a Grã-Bretanha, a Inglaterra, tá? Esses países aqui, eles formam uma aliança, mas eles ainda não estão em guerra. Eles só estão ali decidindo quem é que vai ser meus amigos ou não, tá? E aí é que tá. Essa questão dos Balcãs foi assim, arrastou todo mundo pra guerra. Por quê? O Balcãs, gente, é essa região aqui, tá vendo? Ó, Grécia, é só a gente lembrar, ó, Itália aqui, são aqueles países, né, do leste europeu aqui em cima e do Oriente Médio aqui embaixo, né? Aqui a gente tem vários países. A gente tem vários países aqui pequenininhos que tinham questões pequenininhas que assim, para França, para Inglaterra, para essas coisas não tinha problema, não importava. Só que o que estava acontecendo aqui? Deixa eu desenhar para vocês. A Rússia aqui, ela tinha um interesse em unificar os países eslavos, né? Esses países aqui. Inclusive a Hungria também fazia parte disso. Espero que vocês entendam vocês entendem meus desenhos, né? Vocês sempre entendem meus desenhos. Ó, ela queria transformar tudo isso aqui em um país só. Ótimo, tudo bem. Legal. Só que deixa eu apagar aqui. A Sérvia, o Império Austro-Húngaro também queria fazer a mesma coisa com os países. Ela queria dominar os países. Então, o Império Austro-Húngaro e a Rússia ficava meio que armando grupinhos nesses países para tentar se libertar ou para tentar dar algum tipo de independência. Tá vendo aqui, ó, que tem a mesma cor da Rússia? Então eles ficavam disputando esses países. Aqui, ó, ficavam incentivando grupos armados. É esse aqui que eu tava na mão, não, esse aqui. Ué, peraí. Ah, tá, deu. Gente, slide errado. E o que acontece? O estopim da guerra. Em 28 de junho de 1914, esse carinha aqui, o arquiduque Franz Ferdinand da Áustria-Hungria, ele é assassinado em Sarajevo. Deixa eu voltar aqui, que é a capital aqui da Bósnia. Ele veio visitar e sofreu um atentado de um militante, de um terrorista que queria libertar esse país aqui da Sérvia. Então, ele queria fazer que aquele país voltasse a ser a Sérvia. A Áustria-Hungria fez exigências para a Sérvia, ou seja, ele culpou a Sérvia, falou: você tá mandando gente aqui assim assim. Só que ela não obedeceu. Ela ignorou. E aí a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. E como a Sérvia era aliada da Rússia, a Rússia também declara guerra para ela. Agora vamos voltar lá na política de alianças. Se eu declarei guerra à Rússia, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia.
A Sérvia é amiga da Rússia, a Rússia entra na guerra. Se a Rússia entrar na guerra, França e Grã-Bretanha também entram na guerra. Se o Império Austro-Húngaro ele é aliado da Alemanha, então a Alemanha e o Reino da Itália entram na guerra. Então, por conta de um conflito pequeno nos Balcãs, agora a gente tem a Europa inteirinha no começo. A gente tem a Europa inteirinha em uma guerra. Aqui é o dia que o François Ferdinand foi assassinado, né? O carro que ele estava. E aqui depois, né, do atentado que ocorreu com ele. Certo? E aí a guerra começa em 1º de agosto de 1914. E aqui tem uma frase, né? Esse aqui é um soldado inglês, acredito eu. Boys, come over here, you are wanted, né? Boys, garotos, venham pra cá, vocês estão sendo requisitados, certo? Aqui é os videozinhos que eu já mandei o link pra vocês, algum pouco de propaganda da guerra, tá bom? Deixa eu ver aqui, é isso mesmo. O vídeo que vocês já têm os links, é só assistir, que ele vai dar uma complementada pra isso, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, pode mandar e-mail, pode perguntar, que eu vou adorar falar sobre esse tema para vocês. E depois eu gravo a aula sobre o conflito, que realmente aconteceu no conflito. Então é isso, espero que vocês fiquem bem e até mais.